Hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 9, do verso 20 ao verso 22. O texto diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Irreconhecível. É isso mesmo, irreconhecível. Aqueles judeus que se encontravam, que residiam em Damasco, não conseguiam reconhecer Saulo. Tanto que eles ficavam perplexos, eles ficavam admirados. Não é possível que este Saulo seja o mesmo que pretendia vir para cá para devastar a igreja, para perseguir cristãos, para levá-los presos para Jerusalém. Este Saulo, que veio dos judeus com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender os discípulos de Cristo, não pode ser este, porque este anda com os discípulos, tem comunhão com os da família da fé, está atrelado, faz parte da família de Deus, faz parte daqueles que se chamam do caminho. Espera aí, o que aconteceu? Houve uma transformação promovida pela graça de Deus, pela manifestação das ricas e abundantes misericórdias de Deus em favor de um pecador, neste caso específico aqui, Saulo. Saulo, antes perseguidor, agora completamente diferente, irmão em Cristo. Antes devastador da igreja, agora é um daqueles que contribui com a sua edificação. O texto diz que Saulo passou vários dias com os discípulos, tendo comunhão, aprendendo mais do Senhor, tendo uma compreensão correta a respeito das promessas de Deus que se encontravam no Antigo Testamento. Saulo, como o próprio texto diz, se fortalecia, crescia na fé. E isso tudo em função do seu encontro com Jesus. Ele mudou de fato. Ele experimentou um arrependimento que não foi apenas de boca, mas um arrependimento que foi de coração, cujos efeitos poderiam ser verificados, medidos na prática, na sua vida. A experiência de Saulo me lembra, por exemplo, a experiência de Agostinho de Hipona, que antes da sua conversão vivia uma vida devassa, uma vida envolvida com prostituição. E certa vez, enquanto ele, depois, claro, de crer em Jesus, enquanto caminhava pelas ruas, uma das prostitutas, uma das suas amantes do passado, o reconheceu e o chamou: Agostinho, Agostinho, sou eu. E Agostinho, ouvindo isso, apertou o passo, começou a andar mais rápido, tentando manter uma distância daquela mulher, mas aquela mulher o seguiu e falava cada vez mais alto: Agostinho, Agostinho, sou eu, você não se lembra? Até que chegou o ponto em que Agostinho parou, se voltou para ela, fitou seus olhos naquela mulher e disse: Sim, eu lembro quem é você, mas eu não sou mais o mesmo. Cristo vive em mim. Ou seja, Agostinho, ele rompeu com a sua vida de prostituição. Por quê? Por causa de Cristo vivendo nele. Uma outra passagem que me ocorre aqui é aquela que encontramos em Lucas, capítulo 19, o episódio que narra o jantar, a refeição do Senhor Jesus com Zaqueu. Você deve se lembrar dessa passagem. As pessoas ficaram escandalizadas porque como é que pode Jesus ir
ter uma refeição na casa de um publicano, uma pessoa que era extremamente odiada pelas pessoas. E aí Zaqueu tem um encontro com Jesus. E ele se levanta entre aquelas pessoas e disse que daria metade dos seus bens aos pobres, e se ele havia extorquido alguém em alguma coisa, ele restituiria 4 vezes mais. O que é isso? Isso não é um arrependimento de boca, isso é um arrependimento de fato, em verdade, de coração, e que se verifica na prática. No caso de Paulo, na verdade aqui, pelo menos por enquanto, Saulo, nós podemos verificar 3 evidências dessa genuína conversão de Saulo. A primeira, a sua comunhão com os discípulos. O texto diz que ele passou vários dias com os discípulos de Jesus. A segunda evidência era a pregação. Ele tão logo teve contato com os irmãos, tão logo teve uma compreensão mais clara da fé, da mensagem do Evangelho, tão logo ele começou a divulgar, a pregar o Evangelho, que consistia de uma mensagem a respeito de uma pessoa. Que pessoa? Jesus. Jesus, não como um mártir, não como um grande herói, não como um grande filósofo, não como um grande psicólogo, mas Jesus como o verdadeiro e único Filho de Deus. Então Paulo tinha comunhão com a igreja, Saulo tinha a predisposição e a iniciativa, prontidão de compartilhar o Evangelho, e nós notamos também que Saulo tinha uma vida completamente diferente, ao ponto de não ser reconhecido pelos judeus de Damasco. Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Saulo mudou de identidade. E por que mudou de identidade? Ele mudou de atitude. Esse texto, ele nos conduz a uma autoavaliação. Esse texto nos conduz a uma reflexão. O quanto, de fato, o nosso arrependimento tem sido verificado, mensurado na prática. Se você só se arrependeu da boca para fora, está aqui a oportunidade para você, diante do Senhor, se colocar diante dele e clamar para que o Senhor mesmo opere no seu coração uma mudança, uma transformação que o leve a ter atitudes diferentes. Essa é uma mudança que não ocorre de fora para dentro, mas de dentro para fora. É uma mudança que só pode ser operada pelo Senhor. É por isso que nós precisamos clamar a Ele, clamar por Sua graça, clamar pela Sua misericórdia, clamar pela manifestação da Sua bondade para conosco, de forma que nós sejamos, de fato, verdadeiramente e completamente mudados. Se não houver a ação do Senhor, nós não seremos bem-sucedidos nesse empreendimento. Então, fica aqui o incentivo a que nós clamemos ao Senhor para que as nossas atitudes de fato reflitam o arrependimento que experimentamos, que as nossas atitudes, que as nossas ações, que a nossa prática estejam em coerência com a fé que nós dizemos e que nós professamos. De forma que quando as pessoas olharem para nós, elas não nos reconheçam mais. Assim como foi no caso de Paulo, assim como foi no caso de Agostinho de Hipona, assim como foi no caso de Zaqueu, que nós possamos, olha, nós não somos mais aqueles, nós somos irreconhecíveis. Deus te abençoe.